Olá, meus queridos, muito boa noite. Nós estamos aqui nesse momento para refletirmos acerca do que é conhecimento. Eu estava lendo Oséias capítulo 6, versículo 3, e o profeta diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, o profeta está deixando claro, o profeta está deixando evidente de que o conhecimento é algo importante, é algo imprescindível. O conhecimento é algo que se inicia e algo que vai se construindo, vai se consolidando de maneira gradativa. Então, quando eu estava pesquisando aqui acerca de conhecimento, eu fui buscar conceitos para falar para você. O que é conhecimento? É o ato ou o efeito de conhecer. Nós podemos conhecer sobre saúde, esporte, educação, sobre o nosso bairro, sobre nós mesmos, sobre alimentos, sobre uma série de coisas. Quando a gente pesquisa academicamente, a gente chega ao entendimento de que nós temos existente pelo menos 4 tipos de conhecimento. E esses 4 tipos de conhecimento, o primeiro deles se chama conhecimento do senso comum. O que seria esse conhecimento do senso comum? Esse conhecimento do senso comum é um conhecimento ralo, ele não é rebuscado, é um conhecimento que ele é passado de geração em geração, de pai para pai, de mãe para mãe, de filho para filho. Por exemplo, tem pessoas que quando recebem uma queimadura, ela coloca sobre si pasta, banha de porco, açúcar, sal. Há pessoas que põem até urina quando levam uma queimadura. Na ideia de que vai ficar bom, de que vai cicatrizar. Tem a sua relevância, tem a sua importância esse conhecimento, mas não é um conhecimento que tem comprovação científica. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento filosófico. Conhecimento filosófico é aquele que você faz perguntas e que você busca respostas. Por exemplo, se eu perguntar para você o que é isto, você vai me dizer que é uma caneta, e eu vou perguntar que cor é esta caneta, você vai me dizer que é azul, e eu vou perguntar que tipo de azul, e aí eu vou perguntando cada vez mais coisas, até você me responder. O conhecimento filosófico ele serve para aprender como que o ser humano aprende, para aprender como o ser humano constrói o conhecimento. Um outro tipo de conhecimento é o conhecimento científico. O conhecimento científico ele é mais rebuscado, ele já passou por hipóteses, já foi provado e comprovado. Não quer dizer que esse conhecimento ele é
um conhecimento que já está finalizado, mas é um conhecimento que pode sim ser mudado, pode sim ser questionado, mas já uma comprovação acerca desse assunto. E um outro conhecimento é o conhecimento religioso ou teológico. E é acerca desse conhecimento que eu quero debruçar no dia de hoje. Primeiro, eu queria, antes de me aprofundar nisso, eu queria contar uma experiência que passei. Quando eu era criança, minha mãe pediu para que eu fosse levar uma televisão para concerto. E eu levei, e depois eu voltei para casa indignado, porque o valor que o rapaz cobrou para fazer o conserto dessa TV foi um valor alto, eu achei muito caro. E eu falei para minha mãe, mãe, foi caro o valor do conserto da TV. E a minha mãe perguntou, você sabe fazer o que ele fez? E eu disse, eu não sei. Ela disse, então não reclama, porque não foi caro. Ele tem o conhecimento para isto. E conhecimento é poder. E eu fiquei pensando nisso. Então, agora, falando sobre o conhecimento de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, ou os coríntios, desculpa-me, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho de Deus é poder. E evangelho diz respeito a conhecimento. Então nós estamos alinhados no que nós estamos falando. O conhecimento é poder. E a pergunta que não quer calar é: qual é o seu nível de conhecimento acerca de Deus? Esse conhecimento é tão importante, esse conhecimento é tão sublime conhecer acerca de Deus. Porque quando nós conhecemos de Deus, nós sabemos como proceder, nós sabemos como agir. Nós precisamos conhecer mais de Deus. E como é que eu conheço de Deus? Como é que eu conheço mais de Deus? Eu conheço mais de Deus quando eu me atento à sua palavra. Quanto tempo você gasta para ler a Bíblia? Ou melhor, será que você já leu a Bíblia? Será que você já leu a palavra de Deus? Ou será que você fica sempre na dependência do outro para ler? É importante ouvirmos outras pessoas falando acerca da palavra, mas é importante que nós tenhamos esse compromisso e essa responsabilidade pessoal para conhecer mais de Deus. E nós só podemos conhecer se nós lermos, examinarmos as Escrituras. Quando ouvimos, estamos tomando conhecimento. Mas nós temos que ser como os cristãos de Bereia. À medida que os outros falavam, os bereanos examinavam se o que estava sendo dito condizia com o que estava escrito. Porque nós precisamos examinar a palavra. Você que vai me ouvir através desse vídeo,
Você sabe que o exame é diferente de uma consulta. Eu posso ir numa consulta, o médico me atender e ele mal olhar nos meus olhos e já prescrever um remédio, porque eu só passei numa consulta. Mas quando eu vou no médico, esse médico tem um compromisso maior, uma responsabilidade maior, um interesse maior com o paciente, esse médico não só consulta, esse médico examina. E a proposta de Deus para mim e para você é que nós devemos examinar a palavra. Examinar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus trará para nós conhecimento. E o conhecimento, ele vai nos possibilitar a agirmos da maneira certa, da forma certa. Nós estamos passando por um momento difícil na face da terra. E agora, muito mais do que nunca, nós precisamos conhecer mais e mais de Deus. Porque está se levantando e vai se levantar cada vez mais pessoas para enganar, pessoas para ludibriar, pessoas para confundir a minha vida e para confundir a sua vida. Mas a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, que crê em Jesus, mediante a sua palavra, ele não é confundido. A palavra de Deus, ela te possibilita liberdade. A palavra de Deus te possibilita a fazer escolhas. E a palavra de Deus te possibilita a mudanças. Que você possa conhecer cada vez mais de Deus, mediante a sua palavra, mas também desenvolvendo uma interação com pessoas que têm compromisso com a palavra, pessoas que têm compromisso com a verdade, pessoas que priorizam a sã doutrina. Aqui eu não estou falando de cabelo, eu não estou falando de roupa, eu estou falando de explanação da palavra de Deus, como ela é. Precisamos conhecer mais de Deus, porque o conhecimento de Deus nos possibilita vitórias terrenas, mas acima de tudo, nos possibilita vitórias eternas. Porque a palavra de Deus, ela é um instrumento para trazer norte para as pessoas. Certa vez o salmista, ele disse, Salmos capítulo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero finalizar essa reflexão no dia de hoje, dizendo para você, busque conhecer mais e mais de Deus. Esta é a recomendação bíblica. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus quer que você conheça mais dele e que você se aprofunde mais no conhecimento de Deus, porque esse conhecimento vai trazer para você não só vitória na terra, mas principalmente vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.